dia, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. Então hoje eu estou aqui com este livrinho que eu comprei em uma das minhas idas por sebos ao redor do Reino Unido, que mostra panfletos maçônicos publicados no século XVIII, para mostrar, mais uma vez, o assunto da genealogia da maçonaria. E não é só qualquer genealogia, não. É a genealogia secreta, escondida da maçonaria. O que isso quer dizer? Quer dizer a genealogia que os maçons sabem a respeito. Não é todo maçom, não. É aquele de alto grau. Mas o povo comum, nós, o povão, a gente não tem nem noção a respeito. E pra gente entender isso, a gente vai estar olhando para o sangue de pessoas de influência, como membros da família real, entre outras coisas. Então eu estou aqui com este livro, que eu vou usar no episódio de hoje, e a gente vai dar uma olhadinha no que está falado neste poema que foi publicado anonimamente em 1726, e está presente em diversas obras literárias e históricas maçônicas, escritas por maçons. Então quem quer acompanhar o estudo completo sobre maçonaria, expondo a maçonaria com fontes maçônicas, porque pra quem não sabe, pra eu fazer esse estudo, eu passei semanas viajando por vários lugares do Reino Unido, incluindo na Escócia, que é um dos países mais maçônicos do mundo, se não o mais maçônico, indo de sebo em sebo, visitando lojas maçônicas, para obter todo esse conhecimento aqui, que no Reino Unido é aberto. Basta você ter paciência para ir procurar e ter dinheiro para comprar os livros que são vendidos em sebos. Esses livros pertenciam a maçons de grau 33 do rito escocês, que depois que os caras deixam de viver, né, chega lá nos 90 anos, passa dessa para melhor, e daí os livros são passados para sebos, para caridade, não sei mais o quê. Bom, então vamos lá, o que é essa genealogia secreta da maçonaria? Então eu já falei num vídeo atrás, ligando a maçonaria e o primeiro de todos os maçons a Caim, sim, o filho de Adão e Eva. Eu tinha visto isso em um dos livros que eu estava usando para o meu estudo, agora eu encontrei mais evidência sólida. Então este poema, que se chama An Ode to the Grand Khyber, foi publicado em 1726, supostamente por uma fonte, uma pessoa anônima. Só que porque esse poema, ele é colocado, várias vezes ele foi colocado em obras literárias maçônicas, ele está no museu, inclusive. Ele foi comprado, esse poema foi comprado pela biblioteca da Grande Loja em Wallace Heaton. Está na coleção de Wallace Heaton, então está em uma biblioteca de uma grande loja maçônica. Ou seja, os maçons claramente consideram esse poema e levam ele muito a sério. Então o poema, ele é extenso e ele começa falando sobre o primeiro homem, certo? O homem da antiguidade, antes da criação começar. Caramba! Então ele fala sobre os maçons, aqueles que construíram tudo. E ele diz aqui, para adorar, e desde então Caim foi conhecido por ter o craft, certo? A magia, o conhecimento maçônico. Então fala de Caim de novo, como a gente sabe. Só que não é só Caim, não. Como fala aqui, Caim foi o primeiro maçom. Mas, depois do dilúvio de Noé, a gente vê que Nimrod é colocado como o primeiro grande construtor. E daí a gente vê que não era só Nimrod. Inclusive eles falam, Nimrod é o arquiteto da Torre de Babel. Lembrando que os maçons são quem? Os arquitetos que referenciam quem? Adoram quem? O grande arquiteto do universo. Ok, beleza. A gente vê aqui no trecho 3, que fala sobre a questão de que Caim era a cabeça da maçonaria antes da enchente. Quem que foi Caim, certo? Caim foi um dos filhos de Adão e Eva. Não foi o melhor deles, né? Pois é. E daí fala sobre Ham. Então, pra quem não sabe, Noé teve 3 filhos. E a gente vai falar disso. E a Bíblia, ela é bem explícita quando ela fala desses 3 filhos. Sham, Jafeth e Ham. Ham, talvez você conheça em português como outro nome, Cam, alguma coisa assim. Mas em inglês a gente fala Ham. E Ham foi o pai, não apenas de Nimrod, mas foi o pai de Canaan, né? Canaã, como a gente vai ver aqui. E na Bíblia tem uma maldição que foi atribuída a Canaã. Então foi atribuída a linhagem, a genealogia de Ham, de um dos filhos de Noé. Só que nós sabemos também por conta da Bíblia que a genealogia de Noé era limpa. Então não tinha ali corrupção genética de Néfilin, não tinha corrupção genética de anjo caído. Por isso que é importante entender. Mas peraí, então por que Ham deu origem a Nimrod, que foi o cara que trouxe de volta todo o paganismo, todas as coisas horríveis dos Néfilins pré-dilúvio? A gente sabe, como a gente vê aqui, que então Caim, de acordo com este livro, este panfleto maçônico de 1926, a gente tem Caim primeiro, pós-dilúvio, nós temos Ham, o filho de Noé, e daí nós temos Nimrod e Canaã. Nimrod é neto de Ham, ele é filho de Cush. Então, de acordo com a história, Ham teve 4 filhos. Agora, olha que interessante, um deles foi Cush, de Cush a gente vê saindo Nimrod. Outros deles a gente tem Mizraim. Mizraim, inclusive, os maçons do rito egípcio, eles gostam bastante desse nome aqui, Mizraim, e eles acreditam descender de Mizraim. Então, os maçons, eles acreditam que eles descendem de Ham. Não é de Sham, curiosamente, que Sham é da linhagem que vem a Jesus Cristo, certo? Nosso Messias. Então, Ham teve 4 filhos, Cush, Mizraim, Put e Canaã. Agora, Canaã é a linhagem bem amaldiçoada que a gente vê que no Antigo Testamento Deus pede, comanda aos israelitas que eliminem os cananitas. Por quê? Tem um motivo pra isso. E a gente vê isso repercutido no mundo até hoje. Esse vai ser um dos tópicos que eu vou abordar no estudo que vai estar disponível amanhã aqui no YouTube Modos Digitais. Então a gente tem Canaã. O que a Bíblia nos fala a respeito de Canaã? Vamos pegar aqui o trecho bíblico de Gênesis pra gente dar uma olhadinha. Então, Gênesis capítulo 9, versículos 18 ao 29. A gente vê a maldição de Canaã. Então, os filhos de Noé que vieram da arca, certo? Sham, Ham e Jafeth. Ham foi o pai de Canaã. Então a Bíblia já deixa bem explícito quem foi o pai de Canaã, porque Canaã é a linhagem, uma das linhagens do inimigo, digamos. Então esses foram os 3 filhos de Noé, e dali a terra inteira foi populada. Então todos descendem dessas 3 linhagens. Só que a diferença de Sham, por exemplo, para Ham, ela é vista até hoje. Quem que são os controladores do mundo, certo? Quem que a maçonaria reverencia? Não é Sham, não. É Canaã, né? Pois é. Então, olha só, Noé começou a plantar o vinho, e ele bebeu algum desse vinho, ele bebeu esse vinho, e ele ficou bêbado. E ele então estava descoberto dentro de sua tenda. Ham, o pai de Canaã, viu isso, e daí tem pessoas que vão falar, não, mas não foi Ham, foi Canaã que viu. Por quê? Isso foi visto, daí Sham e Jafeth chegaram e cobriram seu pai, só que Noé, quando ele acordou,
ele pega e fala, amaldiçoado seja Canaã, o mais baixo dos escravos ele será para os seus irmãos. Curioso, então por que não é amaldiçoou Canaã e o que isso impacta? Como é que isso impacta? Canaã servir chão? Como assim? Então a linhagem de Canaã foi amaldiçoada por Noé. Será que isso tem alguma relevância nos dias de hoje? Talvez. Agora o que eu acho curioso realmente é esse fato de que a maçonaria, e mais uma fonte confirma pra gente, então, que a maçonaria considera como seu primeiro maçom Caim, o cara que cometeu o primeiro assassinato, seu segundo maior grande líder maçom, a gente vê que eles consideram Nimrod, que foi o cara que construiu a Babilônia, que é o império que tentou ir contra Deus, contra o Criador. E a gente vê também Canaã, que é amaldiçoado a Bíblia inteira, que Deus manda os israelitas eliminar os cananitas. O poema depois continua falando que, olha só, quando o faraó foi o verdadeiro grande mestre maçom. Então, não bastando já essa genealogia amaldiçoada que eles têm, eles também consideram que os faraós do Egito foram os grandes mestres. Quem que são os faraós do Egito? O faraó do Egito, o Egito é um dos países mais satânicos, um mundo mais pagão, que fez um monte de porcaria contra o povo escolhido do Criador. Os faraós, então, também eram mestres maçons. Curioso isso, né? Isso foi comparado já. A gente sabe que a maçonaria tem uma obsessão com o Egito, tanto que um dos ritos maçônicos é o rito egípcio, que é um dos ritos mais secretos que existem, com vários e vários graus, muito além dos 33 graus encontrados no rito escocês e dos outros menores, 7 graus encontrados no rito francês e por aí vai. Então, assim, fica meio difícil argumentar que a maçonaria é uma instituição cristã. Não tem como. Desculpa, se os caras adoram e sentem orgulho de falar que eles descendem de uma linhagem amaldiçoada por Deus, que Deus claramente pediu para o seu povo eliminar da face da terra. Curioso isso, né? A maçonaria tá por trás de tudo. E conforme eu já venho mostrando aqui, as pessoas não gostam de acreditar, mas a gente fala, a gente mostra com fontes e evidências.